Olá, consumidores de conteúdo exótico, Play1 de volta com o novo Mauá e usando palavras divinas de minha pessoa, passarei por todos os capítulos citados no vídeo e junto veremos se essa obra tem potencial para ser apreciada por vocês. E como o inglês das ruas, o nome do Mauá é Monster Restaurant. Espero que gostem, já que iremos acompanhar nosso herói em sua jornada após voltar para a Terra e abrir um restaurante em um mundo onde monstros e portais fazem parte do cotidiano. Após 40 anos lutando em outro mundo e depois de subir seu nível ao máximo, nosso querido Prota finalmente conseguiu derrotar o Rei Maligno. Então, a deusa Gaia aparece para parabenizar os guerreiros, só que o sorriso dela acabou enfurecendo o Prota, que ameaça finalizá-la, o que nos rende umas boas risadas. Mas o MC é parado por seus companheiros, então você entende o ódio dele por Gaia, que se dá pelo fato da deusa ter dado boas habilidades e companheiros para todos os invocados, menos o Prota, que foi jogado no mundo sem nada e mesmo assim se tornou o herói mais forte. Se fosse eu, faria um ensopado de deusa. A suposta deusa disse que irá realizar o desejo de todos do grupo do MC, mas isso não acalma o ânimo de nosso guerreiro, que eu achei que a qualquer momento pularia no pescoço da mulher. Depois de todos escolherem sua recompensa, chega a vez de Songo, que deixa todos espantados, inclusive a deusa, por ele ter desejado nem riquezas ou ser um rei, mas sim abrir um restaurante em seu antigo mundo. Esse MC é uma comédia. Quando questionado, o Prota acaba falando sua real intenção, que é fazer os terráqueos experimentarem a comida daquele mundo que tem a fama de possuir a pior de todas as dimensões. Se fosse eu, tinha enlouquecido. Já imaginou você passar a viver em um mundo com a pior comida que existe? Mas as coisas não seriam como ele imagina, pois seu antigo mundo estava passando por algumas mudanças peculiares. Na Terra, as coisas saíram um pouco do controle, com a aparição de monstros e portais. E olha esse figurante aí, que já vai entender que a vida, às vezes, pode ser injusta. Nosso querido extra lourinho resolve causar uma confusão em um restaurante que estava fechado. Mas mal sabia ele que esse era o do Prota, que logo faz uma carne de procedência duvidosa que o rapaz nem consegue cortar. Inclusive, ele ouve a carne gritar enquanto o Prota estava preparando. O MC ainda chama ele de fraco por não conseguir cortar a carne. O prato duvidoso é nada mais que a carne do dragão ancião, que por sua vez era o braço direito do Rei Maligno, mas não conseguiu tancar os hacks do jovem Prota. Após comer, o figurante começa a gritar enquanto cospe fogo. E isso foi muito engraçado, quase que eu me acabei de rir quando estava lendo. Ao engolir o alimento duvidoso, o figurante lourinho desmaia do choque. Isso aí é para matar gente. E você já deve imaginar como o gosto deve ser ótimo. Depois de acordar, o lourinho fica irritado e tenta atacar o MC, que se defende e chama ele de fraco e o irrita ainda mais, que ataca novamente, mas nosso guerreiro inigualável desmaia o jovem com apenas um peteleco em sua testa. A diferença de poder nem deve ser grande. Nessa hora, rola uma parte engraçada, que é o MC descobrindo que o figurante desmaiado é um dos despertados de rank 100. Inclusive, ele diz que a Terra vai passar dessa para melhor. Depois de acordar, o figurante fica de joelhos pedindo desculpas por ter feito aquilo, para o Prota não dar outro diálogo nele. Sugoi decide tornar o figurante mais forte e praticamente o obriga a aceitá-lo como professor. O pobre nem é louco de recusar. Então, ele faz o jovem comer o que restou da carne que tenta recusar e jogar fora. Mas o MC novamente o obriga a comer, que desmaia de novo. Em um grande prédio, uma figurante de óculos está preocupada com Bach. E o mais engraçado é você descobrir que ele está desaparecido há 2 dias. Ou seja, o pobre está desmaiado há 2 dias. Então, a moça manda um despertado com habilidade de rastreamento para procurá-lo. Mas o jovem figurante acha o rastro do lourinho e invade o estabelecimento do MC, que o pega no flagra e o chama para um diálogo, se é que vocês me entendem. Em um canto do restaurante, o lourinho estava cavando e o mais engraçado é você ver ele todo animado quando o outro aparece, achando que iria escapar.
mas o homem diz que também foi capturado. Os dois figurantes são postos pelo Prota para expandir o porão como punição por seus atos. Mi até demonstra estar bastante irritado com Bak e o culpa pela situação em que eles se encontram. Depois de um tempo, eles resolvem ir até o Prota para explicar a situação e pedir desculpas. O MC só não aceita, como também até prepara uma comida para os dois, inclusive Mi acaba pedindo um prato de procedência duvidosa. O coitado mal sabe o que aguarda. F para nosso figurante, que resolveu se aventurar em algo que está além de sua compreensão. Ao receber o prato, Mi e Bak ficam chocados com a aparência da comida, que, na minha opinião, parecia algo que sairia de um dragão. Eles perguntam se Sugoi não havia colocado urânio ou veneno ali, mas o corajoso Mi encara a comida e começa a perceber que aquele treco de aparência repugnante seria algo que estava além do que os olhos podem ver. O corajoso figurante encara o mingau mortal e, depois de comer tudo, vai conhecer a cidade dos figurantes. Mi fica feliz com os efeitos da comida e deixa Bak desconfiado com a expressão em seu rosto. O figurante lourinho resolve repetir várias vezes e Mi usa esse tempo para falar sobre um boss que aparecerá nos próximos dias e pede ajuda para o Prota, mas antes de nosso guerreiro inigualável responder, Bak começa um discurso sobre o porquê o MC não ajudar e não se inscrever como um despertado. Até aí tudo estava indo bem, mas Mi o desmascara e diz que sua real preocupação era cair para o rank 101 caso Sugoi resolvesse se tornar um caçador. O cara me enganou com o papo dele, eu realmente tinha acreditado na teoria que ele estava montando, tô a fim de ter um diálogo com esse figurante agora. Mas, com uma expressão melancólica, o Prota recusa e diz que já viu muitos reinos que dependiam apenas de um herói entrarem em ruína. Tendo agradecido, os extras deixam o local e no dia seguinte, a Raid Boys acontece. E como já era de se esperar, os dois deram conta do recado. Não que eu vá dizer que foi por causa da comida que o Prota fez para eles, que acabou dando uma melhorada em seus status. Se você achou que o MC iria aparecer para ajudar, você achou errado, pois Sugoi estava bem de boa em sua casa acompanhando a notícia pela TV. Tudo ia bem até sair a notícia que o Lourinho estava com problemas estomacais. Aí eu não aguentei e dei umas boas risadas. Esse aí nunca mais aparece nesse restaurante. Ao mesmo tempo, em frente à porta de nosso guerreiro aparece um gato carregando uma encomenda. Sinto o cheiro de um pet. Nosso amigo felino de patas fofinhas é um Ailurus, um antigo ser do mundo em que o Prota salvou, que curiosamente são extremamente inteligentes, além de saberem fazer afazeres domésticos. Quem me dera poder ter um gato assim. E outra curiosidade é que o MC sempre quis um quando vivia no outro mundo, mas nunca conseguiu. Enquanto pensava sobre isso, o Prota acaba irritado por se lembrar da deusa Gaia. Nosso herói odeia realmente essa deusa. Enquanto conversa com o felino, Sugoi acaba descobrindo que ele está ali atrás dele. E inclusive, se essa não for a parte mais chocante, o gato, depois de ter seu pedido recusado, treinou muito e derrotou o deus de lá e foi atrás do Prota. O gatinho é overpower. Nessa parte não tem como não achar engraçado enquanto ele explica o treinamento que fez. E isso faz o jovem guerreiro lembrar de seus antigos companheiros. Sugoi até tenta recusar o felino, mas se rende a seu olhar e decide contratá-lo como um funcionário e também dá um apelido a seu novo pet. Mas das sombras, dois figurantes que provavelmente vão tomar uma surra observam o restaurante com um olhar malicioso. Dispostos a fechar o estabelecimento de nosso major, os dois já se borram na entrada ao ver duas coroas de flores penduradas que foi dada por Mi e Bak. Assustados, eles tentam uma retirada estratégica, mas são arrastados pelo gato para dentro do restaurante, achando que eles eram clientes. O pet é igual ao dono. Já dentro, os figurantes tentam achar algo para fazer uma reclamação, mas nosso amigo felino é bom no que faz. Inclusive um deles até fica admirando a beleza do Prota enquanto prepara uma comida para eles. E como já era de se esperar, acabam se rendendo ao tempero de nosso inigualável mestre cozinheiro.
Após esse acontecimento inusitado, nosso guerreiro cozinheiro recebe uma lista com alguns figurantes que poderiam causar problemas a seu restaurante. Nessa hora, o gato pergunta se o nome dos 2 extras estavam no papel, mas Sango fala que acredita que havia conseguido derrotar esses 2 com o poder de seu tempero. Em seguida, ele volta à sua rotina aparentemente normal, mas eu tenho minhas dúvidas. Então, após alguns dias, quando sai do lado de fora, o MC se depara com 2 estandes de flores que os 2 homens tinham deixado no local. Não muito tempo depois, acabamos embarcando em uma das lembranças de Sugoi sobre o outro mundo e descobrimos que o coitado sempre desejou uma boa comida, lá ele, mesmo nos lugares mais estranhos. Só o MC mesmo para pensar em rango no meio de um coliseu enquanto luta. De volta ao restaurante, nosso major acaba conversando com um figurante simpático que toma um cafezinho enquanto tem um pequeno diálogo com o protagonista. Mas o papo fica um pouco mais sério quando o homem fala que alguém da prefeitura iria ao restaurante fazer uma inspeção. Mais tarde, enquanto o gatinho varria o lado de fora do estabelecimento, um extra de cabelo branco aparece do nada e quase despacha o felino de susto. Mas a cena dele querendo bater com a vassoura no maluco foi hilária. Só que, inesperadamente, depois desse encontro peculiar, os 2 acabam se entendendo e o homem explica que também tinha um Ailurus no outro mundo. Mas logo a situação fica meio engraçada quando o figurante pede por algo para comer, mas como o restaurante estava fechado, não havia o que fazer. Mas é aí que o felino tem a brilhante ideia de ele mesmo fazer algo. E isso deixa até o maluco feliz, só que esse plano tinha uma pequena falha, já que nosso amigo peludo não sabia cozinhar o que o cara tinha pedido. E isso foi até engraçado de ver a cara de confusão que ele fez nessa hora. E com o desenrolar dos acontecimentos, eu cheguei até a acreditar que o gato estava fazendo um ótimo trabalho. Mas, como ele não sabia o que estava fazendo, o Miau apenas tinha copiado o que o MC fazia. Mas o auge mesmo foi quando o bichano pegou uma cebola de aparência peculiar. E eu nem preciso dizer que o prato não deu certo, o que deixou o coitado bastante triste. E enquanto Nabe estava em um canto desconsolado, Sugoi aparece. Então o homem explica que era um retornado, assim como nossa dignidade cósmica, que ao ouvir a história do figurante, o MC recolhe a comida duvidosa que Nabe tinha feito e resolve fazer uma verdadeira refeição ao extra. Com isso, Sugoi inicia o preparo e Nabe fica ao longe observando. Então o prota acaba chamando o felino e diz que iria o ensinar como fazer aquela comida. No final, o homem fica emocionado após comer e comenta que sentia falta do outro mundo, já que tinha uma esposa e um Ailurus lá à sua espera. E como já era de se esperar, o MC fica comovido e pergunta se ele gostaria de voltar para aquele mundo. Nessa hora, o figurante não pensa 2 vezes antes de aceitar e, sem o menor esforço, o protagonista simplesmente abre um portal e manda o maluco de volta. Nem é balanceado o menino. Mas a melhor parte foi quando Nabe pergunta se não teria problema com isso, já que a deusa poderia não gostar. Então nessa hora eu entendi que o MC fez isso porque também queria irritar a deusa lá. Não muito tempo depois, Sugoi acaba lembrando de seu amigo John e descobrimos que, se não fosse por essa pessoa, o protagonista teria perdido a cabeça enquanto era obrigado a lutar no Coliseu. E agora eu fiquei imaginando se o figurante conseguiu chegar em segurança do outro lado. Onde é que eu tô? Na manhã seguinte, o MC sai mais o felino para comprar algumas coisas para seu restaurante, enquanto aproveita para dar um passeio. E essa parte aqui foi até satisfatória de se ver, já que Nabe parecia uma criança. Não muito tempo depois, os 2 encontram um mexilhão gigante e o protagonista já fica interessado. Nessa hora, a dona da loja aparece e os 2 acabam conversando, mas mesmo com a mulher falando que seria difícil carregar e abrir aquilo, Sugoi não desiste e compra. Só que o mais bizarro foi descobrir que o marido dela é quem tinha pego aquilo. O velho é bombado. Não muito tempo depois, o MC simplesmente pega o mexilhão como se não fosse nada e vai embora. Já em seu estabelecimento, o garoto abre o molusco com a maior facilidade do mundo
e aproveita para dar uma provada enquanto pensava nos pratos que poderia fazer com aquilo. Mas logo a situação fica bastante sinistra quando Sugoi olha para a bolsa de veneno do mexilhão gigante e fala o quão interessante seria fazer uma comida usando aquilo, já que ali tinha uma toxina extremamente forte. Até mesmo o Nabe falou que o MC estava muito sinistro nessa hora. E mesmo o Lourinho estando longe, ele sentiu uma pontada na barriga e um calafrio. Não muito tempo depois, Mi aparece e o homem pergunta se aquele mexilhão gigante seria comestível. Nesse momento, o Extra deixa escapar que essa criatura poderia ser encontrada em um rio e o MC fica bastante interessado nessa história. E no meio do diálogo, Mi fala que provavelmente um portal iria aparecer logo, o que pela cara não deixou nosso major muito feliz não. Alguém ou alguma coisa provavelmente vai ter que pagar a conta. A conversa continua, então o figurante diz que essa era uma situação anormal, mas fica interessado com a capacidade de cortar coisas finas de nosso major, e pede pelo molho para aproveitar o molusco duvidoso. E enquanto levava as coisas, Sugoi lembra que havia mandado alguém para outro mundo e acaba intrigado sobre essa coincidência medonha, e no final, o MC chega à conclusão que esse acontecimento provavelmente seria sua culpa. Complicou. E também acabamos descobrindo que as coisas poderiam sair um pouquinho do controle, já que as criaturas que se alimentavam desses moluscos eram os gigantes. E digamos que não eram criaturas muito dispostas a bater um papo. Enquanto isso, o Lourinho estava lá no esgoto onde o portal foi encontrado e eu até acabei dando umas boas risadas com essa parte, já que Bak estava parecendo uma lagarta nesse saco de dormir. O Lourinho deixa bastante explícito que não queria ficar ali, mas após a mulher dar um olhar ameaçador em sua direção, o garoto volta para seu casulo, enquanto fala que a moça era muito malvada. Não muito tempo depois, a situação acaba saindo um pouquinho do controle quando a energia do portal dispara, o que deixa todos que estavam no lugar desesperados. E contra todas as expectativas, Bak fica calmo e pede para a mulher ir até o restaurante de Sugoi e chamar ele para resolver as coisas. E em uma tentativa de melhorar o clima, Bak fala algumas coisas engraçadas antes de pular no portal. Zé da Manga! Mas, como você já deve ter imaginado, a situação não melhora nem um pouco, pois as criaturas que apareciam no lugar superavam o número de combatentes. E quando um dos figurantes está quase indo conhecer o pós-vida, nosso arquiteto do universo aparece e, sem muito esforço, evapora os monstros que estavam no local, o que deixou todos de boca aberta. O cara simplesmente só balançou a espada. Após terminar o que tinha para fazer, Sugoi pula no portal. Enquanto isso, o Lourinho estava lá se escondendo, já que os gigantes estavam tentando sair pela entrada dimensional. Mas como não era grande o suficiente, os malucos resolvem socar a entrada para tentar aumentar. No meio disso, um pedaço de pedra aleatório acaba voando em direção ao coitado, que tenta fugir e é descoberto. Sem muito o que fazer, Bak apenas espera sua ida para a cidade dos figurantes, enquanto rezava para o MC aparecer a tempo. E quando o homem está quase virando purê, o protagonista surge pelo portal e com um simples sacar de sua lâmina, dizima completamente o gigante, enquanto brilha. E eu até achei que nossa dignidade cósmica iria virar One Winx. Ao ver aquela cena, Bak chega à conclusão que foi muito sortudo, já que havia tentado socar o prota. E por maldade, nosso guerreiro inigualável põe o Lourinho para dormir, o acertando com um objeto aleatório. E eu quase me acabo de rir nessa hora, porque o prota recolhe todas as coisas de valor e em seguida pega Bak e arremessa de volta no portal, enquanto diz que iria carinhosamente jogá-lo de volta. Sabe voar? Eu vou cair! Não consegui tancar essa parte aqui não. Terminado o que tinha para fazer, o MC volta para seu restaurante e se depara com Nabe sendo bulinado por várias pessoas que queriam tirar uma foto ou fazer carinho nele. Nessa hora, a mulher que o Lourinho despachou para chamar o garoto chega no lugar, desesperada, e o prota, que já tinha acabado com a crise, diz que iria ouvir a garota. O cara é o Flash, só pode. E eu tinha acreditado que a moça é quem havia chamado ele. Sugoi escuta a senhorita e comenta que ela receberia boas notícias logo. Em seguida, o garoto observa a situação de Nabe e vai lá ajudar seu empregado. Após isso, o MC se aproxima da mulher
e comenta que, como ela estava em um restaurante, teria que comer algo. No começo, a garota até tenta negar a comida, mas desiste após o protagonista falar alguns sintomas que a gata sentia. Essa é nova, desde quando o protagonista é um médico. Com isso, Sugoi vai até o molusco gigante e recolhe alguns pedaços. Mas as coisas se tornam engraçadas quando a moça percebe de onde ele tinha pego os ingredientes. Isso aí é pra matar gente. E começa a dar um chilique. E mesmo ela duvidando da procedência da comida, resolve esperar para sentir o gosto. Enquanto isso, nosso herói cozinheiro inigualável prepara o rango com a maior plenitude do mundo. Não muito tempo depois, a mulher, mesmo relutante, prova a comida e acaba tendo algumas sensações estranhas, o que me faz duvidar dos ingredientes usados aí. Mais tarde, Bak vai até a associação de caçadores e explica o que havia acontecido no último incidente. E mesmo com o lourinho dizendo o que tinha visto, o gerente do lugar fica sem acreditar que uma pessoa com força imensurável apareceu no meio da cidade e foi lá derrotar os monstros acima do Rank S como se não fosse nada. E realmente foi isso que aconteceu. A conversa acaba se arrastando por um tempo e podemos perceber que o líder dessa filial da associação estava bastante preocupado com o que poderia acontecer caso irritasse alguém tão poderoso assim. Ao menos o maluco tem consciência. Mas logo as coisas tomam um rumo diferente quando Bak diz que precisaria sair e fala que iria comprar algumas terras ao redor do restaurante, já que ali era o lugar mais seguro do mundo. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação do homem que estava escutando esse plano duvidoso. Enquanto isso, Mi levava algumas das pessoas que foram salvas por nossa dignidade cósmica para seu restaurante. Ao chegar no lugar, fica evidente que esse era um plano do MC. No começo, os figurinhas ficam desconfiados com aquela situação, mas as coisas mudam quando provam a comida de Sugoi, que tinha um plano bastante duvidoso, que era usar essas pessoas para propaganda grátis de seu estabelecimento. O miserável é um miserável, e tem até mesmo um sorriso tenebroso no final. Não muito tempo depois, Sango aproveita para sair e dar um passeio pela cidade. E enquanto ia aproveitar para assistir um filme, se depara com Nabe, que estava de folga conversando com uma menina. Com isso, acabamos presenciando umas cenas bastante engraçadas e fofas com o nosso felino no centro disso. A garota, que tem uma mãe bastante interessante, tenta ser amiga de Nabe e após comprar algumas coisas para ele comer, consegue isso. Mas as coisas ficam engraçadas logo em seguida, pois o gato tinha certeza que todas as comidas da terra possuíam efeitos, já que era acostumado com as do MC. E eu acabei dando umas boas risadas com a reação dele, descobrindo a verdade. Enquanto isso, o lourinho reclamava em algum lugar da cidade, já que o gerente da filial reportou o ocorrido à sede e com isso o líder da associação estava a caminho, o que o obrigou a trabalhar em sua folga. E enquanto Min patrulhava os esgotos, ele acaba se deparando com um grupo de figurantes armados que tentam atacá-lo, mas acabam pegos. Ao mesmo tempo, o gordinho da filial da associação estava inquieto com as coisas que aconteceram e, para piorar ainda mais a situação, uma mulher entra na sala e fala para ele que a energia tinha caído. Então a moça explica que ocorreu um probleminha enquanto o grupo de Mi patrulhava o local. Após isso, Mi entra em contato e acabamos descobrindo que um figurante bastante energizado era o culpado. O cara queria virar o Super Choque. Enquanto isso, o MC estava no meio de seu cineminha quando a energia foi embora. E eu nem preciso dizer a confusão que isso pode dar. Mas contra minhas expectativas, as coisas ficam bem e nosso major volta para seu restaurante e após checar a energia do local, comenta que as coisas ficariam intensas se seus produtos estragassem. E sem muito o que fazer, o jovem pega uma máquina de fazer raspadinhas de aparência peculiar e vai fazer seu aperitivo gelado. E para dar uma complementada, o prota pega um líquido alcoólico que tinha envelhecido por 500 anos. Não muito tempo depois, Nabe aparece com sua nova amiga
e nossa dignidade cósmica vai fazer uma raspadinha para os dois, já que eles pareciam interessados. Na manhã seguinte, Mi e Bak aparecem no restaurante, aparentemente bastante irritados com a situação em que estavam. Então o Prota resolve fazer uma comidinha para os dois. Em algum lugar da cidade, a moça da última vez conversa com um urso que sentia falta de sua casa e estava bastante deprimido com isso. Então a moça tem a ideia de mandar ele até o protagonista. Não muito tempo depois, os dois acabam se encontrando e após conversarem, o MC resolve preparar um prato exótico e após pegar todos os ingredientes duvidosos, inicia sua missão. Mas no final, acabamos com 3 deprimidos: o gato, o urso e o usuário de hack. Aparentemente, a comida não deu muito certo não. Lá ele. Com o cair da noite, acabamos descobrindo que, na verdade, a comida não tinha conseguido subir o ânimo do urso, mesmo estando gostosa. Lá ele de novo. Não muito tempo depois, Nabe resolve se exercitar e o urso fica intrigado, já que por mais que seja fofo, o gato do MC era uma espécie guerreira. Então nessa hora, o protagonista põe Pero para fazer alguns exercícios, já que provavelmente seu desânimo seja por causa disso. Com essa informação, acabamos descobrindo que Pero, assim como nós, é um sedentário. Após pensar muito, o MC faz algumas bolinhas de carne e dá para o urso comer. E isso teve um efeito bastante interessante. Na manhã seguinte, a gata de óculos vai até o restaurante agradecer e fala que seu amigo tinha pego um atestado, o que era inevitável após extravasar na última noite. Os dois acabam conversando por um tempo e a moça cai na besteira de falar que não sabia como poderia pagar o garoto por ter ajudado com esse problema. Então Sugoi vai até o interior de seu restaurante e volta com uma carne duvidosa para a mulher comer. E mesmo ela tentando escapar, já era tarde demais. F para a moça. Mais tarde, nosso arquiteto do universo acaba quebrando sua faca enquanto preparava uma refeição e após olhar seu inventário, chega à conclusão que seria melhor mandar fazer uma e vai até um local especializado em lâminas. Já no lugar, o jovem conversa com uma mulher, mas ao dizer seu pedido, a senhorita de má fé leva o garoto até um elfo para prosseguir com seu pedido. A elfa se apresenta como Alistair e fala que mesmo estando há 3 anos na Terra, nenhuma pessoa havia sido escolhida por suas criações. Com isso, acabamos descobrindo que as armas que essa senhorita faz têm a capacidade de escolher seu mestre. No final, a mulher elfa aceita o pedido do garoto e fala para o MC dar uma olhadinha em seus produtos. E mesmo Sugoi se recusando, a garota praticamente arrasta o protagonista até outro lugar. Ao entrar na sala, o MC explica que aquilo que estava prestes a acontecer não era sua culpa. No começo eu não conseguia entender, mas logo em seguida a ficha caiu e as coisas ficam bastante engraçadas, pois todas as criações da elfa vão à loucura, já que estavam a fim de seguir nosso guerreiro inigualável. E eu quase me acabo de rir nessa hora com a reação da garota vendo aquela cena. Falta de aviso não foi. E olha que o MC diz que essa é a 6ª ou a 7ª vez que algo do tipo acontece. E essa é minha expressão ao apreciar esse conteúdo exótico. Agora vamos ao que interessa. Na minha humilde opinião, esse manhwa tem um potencial muito grande pelo fato de ter uma história diferente e muito divertida, além de possuir um protagonista apelão e também uma boa animação. E não poderíamos esquecer que o MC é o Masterchef dos manhwas. E eu até dei uma olhada na gringa e, meus amigos, essa obra promete. E é isso, espero que tenham gostado, deixe seu like e até a próxima.